Toxina botulínica como você nunca viu. Nossa, é realmente o procedimento mais realizado em qualquer consultório ou clínica de estética no país. Sem dúvida, eu não preciso nem fazer uma pesquisa de mercado, eu sei que qualquer clínica que eu entrar, o procedimento mais realizado vai ser toxina botulínica. Porém, as pessoas ainda confundem toxina botulínica, que é o Botox, né, com preenchimento. Você fala, fiz Botox na boca, mas na verdade quis dizer que preencheu a boca. As pessoas ainda se confundem quando a gente fala de Botox full face. Opa, mas não é só nas rugas de cima? As pessoas ainda acham que é possível fazer Botox em uma ruga só. Então, acho que dá pra gente explorar aqui a toxina botulínica, explicar exatamente o que é essa substância, o que ela se propõe a fazer, quais os benefícios dela, será que ela vale a pena? Será que no futuro ela deixa você flácida? Vamos tirar todas essas dúvidas. Oi pessoal, eu sou Ivana, sou médica, cuido da beleza e saúde das minhas pacientes, atendo as dores estéticas em consultório e criei esse canal pra gente poder discutir saúde e beleza caminhando juntas. Eu acredito que no momento que esses dois temas se afastaram para poder vender um pouco melhor, a beleza começou a se tornar um tanto quanto doentia e trilhar caminhos muito esquisitos. Então a ideia desse canal é trazer tudo junto novamente, um lugar seguro para discutir beleza mesmo. Aqui eu não tento vender nada para você, não tento me promover de nenhuma forma. É realmente uma discussão de uma médica que se preocupa e que queria um lugar, um espaço de fala. Se vocês querem conhecer mais da rotina de consultório, realmente, de procedimentos que eu faço lá, sigam o meu Instagram. Lá sim tem esse tipo de conteúdo. Então temos que começar do começo, né? O que é a toxina botulínica? Porque ela tem um nome horroroso, né? Toxina botulínica. Então ela é uma toxina gerada por uma bactéria Clostridium botulinum e essa toxina aí, ela já foi muito causadora de muitas mortes por aí. Inclusive, em tempos de guerra, os soldados, eles fazem injeção contra a toxina botulínica. Então, esses soldados, eles nunca vão poder fazer toxina botulínica, porque não vai pegar. Justamente porque esses produtos, esses alimentos enlatados, eles podem criar essa bactéria que vai gerar essa toxina. E em contato com o nosso trato digestivo, pode gerar aí sintomas, grandes paralisias, da pessoa não conseguir respirar, né, travar o diafragma mesmo, e aí gera aí uma morte, não tem como tratar. E por isso, por não ter como tratar, é considerada uma das toxinas mais perigosas da natureza. Olha só, é uma das toxinas mais perigosas da natureza. Eu digo da natureza porque em laboratório nós humanos somos capazes de criar coisas piores, né? Mas na natureza esse é um veneno muito, muito potente. Uma vez que ele entra ali na placa motora, onde ele se instala, ele não sai. Isso é um dos motivos que tem vários mitos sobre a toxina botulínica. Não pode deitar, não pode fazer um monte de coisa. Mas na verdade pode, porque é um veneno que não sai. Tá, mas então é seguro usar esse negócio? E se eu for injetar lá e eu injetar num vasinho? Gente, é bem seguro, tá? A dose que a gente usa na estética, ela é muito longe da dose tóxica. Mesmo se eu pegue uma seringa inteira, que eu fosse aplicar no rosto inteiro da paciente, num full face, que pega até pescoço, e eu injetar inteiro numa veia, não é capaz de gerar botulismo, tá? São doses muito, muito, muito diferentes, muito menor. Então é totalmente seguro mesmo, tá? Não existe essa casuística de pessoas que pegaram botulismo por fazer botox. O que existe são más administrações de toxina botulínica, principalmente em região de pescoço, causando disfagia, dificuldade para engolir e também dificuldade para respirar. Mas é diferente de botulismo. Ok? Então, dito isso, a toxina botulínica é uma baita de uma toxina da natureza. Mas nós humanos costumamos pegar esses venenos da natureza e entender como que eles funcionam. Muitas vezes eles vão ter aplicações na medicina. E a toxina botulínica, ela tem, não só na estética. Quando a gente fala de doenças neurológicas, muitas doenças vão cursar com uma contração intensa do músculo. Vocês já viram aquelas pessoas com paralisias ou após sofrerem algum dano cerebral que elas ficam com o músculo contraído? Então elas têm contraturas. Muitas vezes a toxina elas vem para relaxar esse músculo e permitir que a pessoa fique com o músculo mais solto. Essa contração a longo prazo ela gera dores, então é um jeito sim de tratar. Então a toxina ela tá dentro principalmente das aplicações na neurologia. Mas um dia um médico olhou aquilo e falou: "Cara, e se eu aplicar nessa ruga aqui?" E deu certo.
ele resolveu o problema da ruga da glabela. Gente, a ruga da glabela, que é essa ruga do Bravo aqui, eu tô com meu botox meio passado e é por isso que é interessantíssimo a gente fazer esse vídeo, porque eu vou poder demonstrar tudo. A ruga da glabela, ela é muito difícil de tratar. Uma vez que ela já tá marcada, a gente não é uma região muito legal de preencher. A gente pode colocar fios, a gente pode estimular colágeno, mas realmente o ideal é você prevenir essa ruga. Mas antes não tinha como prevenir. Então, quando ele começou a tratar essa ruga, essa é uma ruga muito estigmatizante, tanto de idade quanto de expressão de raiva, né? Então, quando a gente trata essa ruga, a gente consegue suavizar muito a expressão e rejuvenescer muito a pessoa. Tudo começou pela ruga do Bravo. Aos poucos, né, foram se determinando as quantidades, onde deveriam ser aplicados, foram se determinando quais rugas eram passíveis de ser tratada com toxina botulínica. Então, veja, essa ruga é possível, essa ruga é possível, essa ruga é possível. Agora, essa ruga aqui é complicado, né, porque ela tá inerente ao movimento do sorriso. Então, já fica difícil tratar. Aos poucos, esses protocolos, né, essas formas de injetar as toxinas foram se definindo, as toxinas foram sendo aprovadas para uso estético, né? Hoje elas não são uso off-label para estética. Hoje em dia se tem na cabeça que a toxina botulínica é basicamente um tratamento para rugas. Porém, ela não é um tratamento para rugas. Ela é um tratamento de modulação muscular. O que é isso, né? Por quê? Por que, Deus? Por que complicar? Mas é porque tem diferença, tá? Quando eu tenho um músculo que tá hiperativado a ponto de enrugar a minha testa, eu posso ter um músculo hiperativado, então o problema pode estar no músculo, realmente ele é muito expressivo, ou dois, ele pode estar na minha pele. A minha pele pode estar seca, pode estar flácida, pode estar fina, e isso tá fazendo uma mínima expressão muscular estar enrugando a minha testa. Por isso que nem toda toxina vai servir para tirar suas rugas. Às vezes você faz uma toxina e você nota que durou 2 semanas. Sério mesmo, você fez aquela toxina e você, putz, cara, nossa, durou 1 mês, não era pra ser assim. Mas na verdade o que você tem é uma pele que a menor contração faz ela enrugar. Claro que eu tô aqui pensando que a aplicação foi perfeita, foi num lugar bom, foi, né? Problemas relacionados à pele que enruga fácil vai ter esse problema. Então, quando a toxina ameaça sair um pouquinho, que é quando ela fica mais bonita, que ela começa a ficar mais natural, a pessoa já volta a ter ruga, porque a pele enruga por qualquer coisa. Agora, quando a questão é muscular mesmo, você ainda tem uma pele forte, mas o músculo, ele tá contraindo bastante, ele é bem expressivo, e a gente modula ele, aí ele resolve totalmente. E quando a gente modula músculos, peguei a canetinha aqui no meu modo professora. Quando a gente modula músculos, a gente não tira só as rugas. A gente pode alterar posições de coisas no rosto. Então, por exemplo, eu posso alterar a posição de sobrancelha. O meu botox, ele tá vencido, mas ele não está completamente vencido. Por quê? Porque a posição que eu deixei a minha sobrancelha permanece, com essa região um pouquinho mais para baixo e essa um pouquinho mais para cima. O meu modo de contração de verdade da minha testa é com isso tudo para cima. Quando eu contraio tudo. Então, eu sei que ainda existe uma modulação muscular controlando o formato da minha sobrancelha. Então, a toxina, ela não serve só para tirar rugas. Ela controla o formato do meu rosto também. Então, eu sei que ela não saiu completamente. Claro que se eu já quiser retocar, já deu 4 meses, eu posso se eu quiser. Então, eu posso usar para moldar o formato da minha sobrancelha. Posso usar para aumentar o tamanho da minha testa. Posso usar, quando a gente fala de terço inferior, para reduzir o quanto eu puxo o meu rosto para baixo. Tem pessoas com paralisias faciais totais que não conseguem realmente mexer a face, têm um pouco de dificuldade na fala, que elas acabam recrutando muito músculo platisma e o rosto acaba sendo muito puxado para baixo. Fazer uma toxina leve ali de platisma, de pescoço, também ameniza esses sintomas, embeleza essa pessoa. Trabalhar com a dinâmica muscular é muito além do que tratar rugas. E quando a gente começa a tratar a toxina dessa forma, a aplicação ela fica muito mais sutil. Você começa a olhar pro rosto da pessoa e falar, se esse músculo contrair assim, vai ficar mais bonito. Vou colocar um pontinho aqui. Então isso altera os pontos. Não vai ficar aqueles pontos lá
que a gente vê em congressinho ali, que é tudo igual. Isso aí não leva a lugar nenhum, tá? Inclusive pode dar aquelas aberrações que a gente ainda vai conversar. E aqui eu vou colocar uma imagem minha envelhecida por inteligência artificial. Essa imagem eu amo, eu sempre mostro para as minhas pacientes porque ela é muito explicativa sobre o envelhecimento muscular. A gente vai se expressando ao longo da nossa vida e é como se fosse uma musculação para os músculos da face. Então os nossos músculos da face vão ficando cada vez mais treinados. Eles vão fazendo musculação e eles vão ficando hipertrofiados e com um tônus muscular de repouso aumentado. Falei estranho, né? Quando eles estão em repouso, eles estão levemente contraídos. Então eu posso nem estar percebendo. Depois de uma certa idade, você tá em repouso e tá contraindo um pouco o músculo. Então aqui nessa foto dá pra ver bem. Levemente, o meu músculo frontal, que é esse músculo da testa que puxa a minha sobrancelha pra cima, ele tá assim. Sutil, mas causa rugas. Fixas. Sutilmente, as minhas sobrancelhas estão aproximadas. Porque o meu músculo corrugador das sobrancelhas, dos supercílios, eles estão ativados. Tá aproximado. Então, a pessoa idosa, ela vai ficando com o rosto mais centralizado. Ela já fica com o rosto centralizado porque a flacidez faz escorregar pra frente, mas ela também fica pela questão muscular do corrugador. Então, tudo vai puxando pro centro da face. Por isso que a gente faz muitos procedimentos pra trazer o rosto pra trás. Deixa o rosto até, por exemplo, com características de bravo, né? Então, por exemplo, se você é uma psicóloga, se você é alguém que trabalha com relações interpessoais, às vezes isso pode te afastar. Então, é uma questão pra tratar e melhorar relações interpessoais. Aí aqui entra aqueles estudos que ainda não tem... Quem não tem comprovação nenhuma. Lembra que a gente falou no vídeo de colágeno? Que eu vou deixar aqui. Que a gente falou de estudos que geram hipótese, não de estudos que comprovam alguma coisa. Existe um estudo que gera hipótese que fala que a toxina botulínica pode ajudar com alguns sintomas de transtornos mentais no que tange a depressão e aspectos deprimidos, porque quando você tem essa característica mais carrancuda, você faz um reforço positivo para o cérebro desses sentimentos. É uma hipótese, é um estudo de hipótese, tá? Não temos nada a confirmar, mas que a mensagem é passada dessa forma né? Uma pessoa que tá assim, ela vai te passar essa mensagem. Então aqui na imagem a gente vê os olhos mais fechados. Então os olhos, o meu orbicular dos olhos, ele é um músculo que fica, ele é um esfíncter. O que é um esfíncter, né? Já tá pensando naquilo. Mas ele é um músculo que tem essa característica de apertar. Então, o maior esfíncter que a gente pensa é aqueles lá de baixo. Mas, por exemplo, a boca, ela é um esfíncter também, ela faz isso, né? E o olho, ele tem um esfíncter. O orbicular, ele não serve pra piscar. Ele serve pra fechar os olhos em forma de esfíncter, pra proteção dos olhos mesmo. Então, ao longo do tempo, o orbicular ele fica ativado e eu tô com os olhos um pouco apertados, né, no futuro. Quando a gente faz a toxina com uma certa frequência, e não só para tirar rugas para um evento ou muito espaçadamente, eu não deixo esse mecanismo da hipertrofia e da hipertonia acontecer. Então eu barro um dos mecanismos do envelhecimento. E aí eu tiro essa aparência mais carrancudinha da face idosa. Fica bem legal, tá? Então é um dos benefícios de manter sua toxina em dia. Toxina é um procedimento caro? Dos procedimentos, ele é até um dos mais baratos, mas pela frequência, né, por ele durar pouco, ele acaba sendo caro. E ele dura pouco mesmo? Dura. Se alguém chega pra você e fala, vamos fazer uma toxina? Vai ficar bom por 6 meses a 1 ano. É mentira. Uma toxina fica boa por 4 meses. Se sinta feliz se a sua toxina durar 4 meses. Se a sua toxina durar 6 meses, saia dando pulos de alegria pelo tanto que você economiza sendo essa pessoa abençoada de toxina de 6 meses. Tá? Se você tem uma toxina que dura 8 meses, eu tenho pacientes que duram 8 meses. E eu assim, só tenho a dizer parabéns. O talento é todo seu, não é meu. A toxina que dura 8 meses, ela é
Parabéns, ela é inerente ao paciente mesmo, tá? A média de todo mundo é 4 meses. É isso que a gente pode esperar, é isso que nem prometer a gente pode, tá? Porque média é média. Homens, pessoas que chegam assim aos 40 e nunca fizeram, pessoas que têm a pele mais afinada, que precisariam tratar a pele e querem tratar só com a toxina, essas pessoas podem ter uma durabilidade ali de 2, 3 meses. Eu fiz até no meu Instagram uma vez uma enquete, né? Perguntei quanto dura a sua toxina, né? Vamos ver se essa média tá certa. Zero científico, né? Só vamos ver ali pelos seguidores mesmo. E foi bem isso, assim. A maioria, dos 4 meses mesmo, uma faixa menos, uma faixa mais. Mas a maioria, 4 meses, é isso que se pode prometer. Ah, mas então eu preciso fazer de 4 em 4 meses para ter esse efeito de prevenção da hipertonia muscular? Não. Você pode fazer uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, você vai ter esse efeito sim, tá? Eu mesma não faço de 4 em 4 meses, faço de 5 em 5, tá? Desculpa, gente. Mas assim, uma vez ao ano, no futuro, talvez você precise fazer 2, tá? Mas assim, tá começando, tá com 30 anos, tá com a pele ok, dá pra fazer uma vez ao ano e depois planeje fazer mais, tá? Se isso é o que você busca, se esse resultado te agrada. Tem um estudo com gêmeos, a medicina adora, principalmente quando a gente fala de estética, a gente adora gêmeos idênticos. Qual que é o melhor jeito de testar um tratamento onde uma das formas da gente medir esse tratamento é ver visualmente o resultado, né? É com gêmeos. Porque o melhor é você comparar consigo mesmo, né? Se você, tipo assim, você fazer num lado do rosto e não fazer no outro. Mas a gente não pode sair por aí deixando as pessoas com um lado feito e um lado não feito. Então, os gêmeos idênticos, né, compartilham DNA, eles são excelentes para esse tipo de estudo. Tem um relato de caso de gêmeas, onde uma fez botox ao longo da vida e outra não. E tem uma diferença muito grande de envelhecimento delas. Tá? Vale a pena. Vou deixar o estudo. Outra questão que eu acho legal a gente discutir sobre toxina botulínica aqui no Brasil é que a gente tem poucas marcas ainda, tá? Ao contrário de ácido hialurônico, eu acho que é impossível alguém ter usado todas as marcas, conhecido todas as marcas, pego mão com todas as marcas, são infinitas. A toxina botulínica, ela tem marcas bem restritas, tá? Eu acho, deixa eu ver se eu consigo nomear todos aqui de cabeça. Botulin, Botulift, Nabota, Dysport, Botox, Xeomin. Ai, gente, se eu esqueci alguma, foi muito poucas. Eu acho que eu fui em quase todas. Eu já usei todas. Então, eu posso dizer assim que foi uma ou duas que eu realmente vi que a durabilidade era um pouco inferior, tá? O resto é muito tudo igual. E, inclusive, essa aqui, que eu não vou falar, porque eu não sei até onde eu posso falar, até onde dá processo, eu não entendo o tanto de liberdade que a gente tem na internet. Tem uma marca que se vendeu muito como o Botox das esportistas, tá? Os Botox dos esportistas, dura mais e tal. Gente, não tem nada demais nessa toxina, tá? Ela é a mesma coisa. Inclusive, ela não é mais cara, nem mais barata pra gente fazer. Tanto que se uma paciente, ela exige essa toxina de mim, eu faço, né? Eu vou lá, falo com o fornecedor e pego uma dessas pra ela. Mas a minha marca de escolha, na verdade, é mais por relacionamento com o representante que eu costumo comprar o material. Então, é uma marca que eu me dou melhor, que eu acho o frasco melhor de abrir. É isso. Mas essa propaganda, ela é muito enganosinha. E assim, botox para esportista. E chega paciente que é sedentária, mas ela faz botox para esportista. Então não tem isso, tá? Não se apegue com botox para esportista. E muito que eu vejo dos profissionais falando do botox para esportista são profissionais ruins. São profissionais que não trazem técnica, que não agregam, que não estão aí se desenvolvendo, se aprendendo e ficam falando de botox para esportista. Não se apega a marca para isso, tá? Tem todo tipo de botox, beleza. O paciente não tá respondendo bem a uma marca, parte do protocolo a gente trocar marca, trocar dose, fazer um intensivão ali de toxina para tentar entender por que ele não tá respondendo. Mas honestamente, são muitos poucos pacientes que desenvolvem isso, tá? Pelo menos no meu consultório, a gente não tem uma casuística de pacientes que desenvolvem intolerância a alguma toxina. Então, sobre as marcas, o que eu queria falar era mais isso. Se você tem apego por alguma marca, porque é marca de esportista, sério mesmo, desapega. Não tem nenhuma evidência de que isso existe. Não tem nenhuma diferença ali, nada. Eu gosto da marca, não tenho nada contra essa marca. É uma toxina ótima.
mas é tão ótima quanto as outras, tá? As que eu senti que funcionavam menos, teve uma específica que eu realmente senti que funcionava menos mesmo. Eu parei de usar. Não sei se era o lote e tal, mas eu não vou pagar pra ver. Então, é isso. E vamos falar também das toxinas diferentosas, porque a gente fala muito do terço superior, né? Inclusive, tem gente que faz só de uma ruga que incomoda. Então a pessoa chega assim, eu não me incomodo com essas rugas aqui e não me incomodo com essa daqui também. Eu só me incomodo com essas do pé de galinha. Então, quanto que você cobra pra tirar só o pé de galinha? Aí você vai lá, faz um precinho lá, porque você vai usar bem menos toxina e vai travar só essa região aqui. Essa é a região que geralmente a gente usa pra proteger o olho, né? Um músculo de proteção ali da região ocular. Tá bloqueado isso aqui. O que o rosto vai tender a fazer? Ele vai estimular outros músculos ao redor para funcionar mais, para tentar compensar esse músculo que por algum motivo parou de funcionar. Então, a pessoa vai apertar mais o olho de alguma outra forma, que eu não consigo fazer esse movimento porque isso não aconteceu comigo. Mas aí a pessoa vai compensar aumentando o músculo nasal aqui, no bunny lines, vai compensar aumentando a ruga da glabela. Então, assim, não faça nunca. Terço superior é pra ser terço superior completo. Sempre. Não caia em fazer só uma ruga. Eu só quero travar essa aqui, porque é só essa aqui que me incomoda. Vai ter que travar tudo. Não tem, porque você pode fazer movimentos compensatórios. Durante os 15 dias que a toxina tá pegando, você pode fazer movimentos compensatórios bem aleatórios e esquisitos, tá? Às vezes você vai sentir que o nariz repuxa, assim. Não é nada demais, você não vai parecer uma maluca por aí, não parece tá tendo um AVC, nada do tipo, tá? Mas é que às vezes você dá uma sentida, assim, é engraçadinho, é só uma curiosidade. Mas então não existe isso, tá? De travar só um músculo. Você tem que travar o complexo para que você não tenha esses movimentos. Inclusive, tem pacientes que chegam, não tem movimento de bunny lines, por exemplo, quando a gente vai fazer o Botox. E quando chega pro retoque, pro retorno, ele tem bunny lines. E não tinha no começo. Por quê? Porque ele compensou no bunny lines. Aí agora a gente tem que travar bunny lines. Então tem que ficar de olho. É comum fazer movimentos compensatórios se você não trava tudo. E também já que estamos falando de retoque, o retoque é sempre importante, tá? Nunca deixa de ir no retoque. O retoque é importante porque você pode achar que o seu Botox tá perfeito, mas o profissional, ele pode olhar e falar, tem um movimentinho ali, que se eu colocar uma unidadezinha, esse Botox vai durar mais. O Botox, ele dura conforme a quantidade de unidades e concentração que eu coloco. A concentração, ela é meio que única. A gente sempre dilui ali 100 unidades para 1 ml. Sempre. Porque a gente quer respeitar ali um halo de ação. Se a gente dilui demais, esse halo, ele pode, né, o Botox pode espalhar demais. E se eu diluir de menos, aí eu não consigo também fazer com que ele disperse pelo músculo. Então, ele tem que estar numa concentração X. Então, eu só posso alterar a quantidade de unidades que eu coloco. Quanto mais unidades eu coloco, mais vai durar. Mas quanto mais unidades eu coloco, mais eu travo. E nem todo mundo gosta de ficar congelado. Muito pelo contrário, eu não gosto. Eu gosto de ter mobilidade. E a maioria das minhas pacientes também. Então a gente faz um Botox. Quando volta, a gente vê uma percepção de movimento ali. Mas o que der pra gente travar mais, a gente vai travar. Aumenta a durabilidade daquela toxina. Se pagou por aquele procedimento, vamos fazer ele durar mais. Então não deixe de ir no retoque, tá? O retoque ele é importante. Às vezes você não vê nada pra retocar, mas o profissional vê. Vamos falar, agora sim, das toxinas de lugares diferentosos. Então, toxina de terço inferior. O que é isso? O que as pessoas falam? Será que vale a pena? Gente, vale. A toxina botulínica de terço inferior, ela dá uma percepção de beleza que a paciente, ela se encanta. Quando a gente faz toxina full face numa paciente que sempre faz só superior, ela volta e fala: doutor, essa toxina que você fez agora tá top demais. Por quê? Porque a gente tem esses músculos aqui, ó. Esse aqui é um músculo platisma. Ele é um músculo retangular em forma de... Ele é uma faixa, assim, e ele forma uma tenda entre a nossa mandíbula e o nosso pescoço, aqui a clavícula. Então ele faz isso aqui, ó. Uma tenda mesmo de circo. E essa tenda, ela puxa o rosto inteiro pra baixo. E ela tá fixada bem aqui. Então, quando eu travo essa porção do platisma e consigo travar até essa porção no pescoço, eu tiro um vetor da face que puxa meu rosto para baixo. Então, aquele rosto dá uma levantadinha. Se o seu rosto
tá caído, tá flácido, tá com muitas pitoses, essa toxina não vai adiantar, tá? Mas é aquela assim, é um vetor para baixo que a gente tira, então são os resultados sutis. Tá? Aqui eu não quero dar a falsa esperança de que uma toxina faz um lift, mas você tira um vetor para baixo e o rosto dá uma leve levantadinha. Você sente que o seu sorriso vai mais alto, tá? Que o seu contorno melhorou. Existe também a toxina botulínica de masseter. Então, muita gente hoje em dia sofre de bruxismo, mas a toxina de masseter na estética, ela não é bem para tratar o bruxismo, apesar de poder, né, enfraquecer o músculo masseter. Mas ela é para afinar esse músculo. Então, às vezes esse músculo vai engrossando e vai formando uma bola aqui. E às vezes as pessoas pensam, não, mas se eu tirar, eu vou perder essa definição de mandíbula. Mas o masseter, ele não define mandíbula. Ele é uma forma de uma bola, ó. Se você pegar no músculo masseter, ele é uma bola. A mandíbula que tá aqui, ela é bem retinha, ela é durinha, ela é um retângulo. Então, quando a gente diminui esse masseter, a gente marca mais a mandíbula. Lembrando que o masseter está sempre um pouquinho à frente da mandíbula. A mandíbula está mais aqui para trás. Então, quando o masseter está hipertrofiado, ele esconde de fato a porção de trás da minha mandíbula. Então, ele aumenta meu rosto de frente e não marca de lado. Então, é interessante tratar o masseter e daí sim preencher o ângulo de mandíbula, por exemplo, tá? Então, o botox de masseter também é muito bem-vindo, por exemplo, para afinar rosto e para marcar contorno. Outra toxina de terço inferior interessante, é a do depressor do ângulo oral, que é esse músculo que faz isso aqui, ó. Veja que ele puxa tanto para baixo que eu recruto ele e recruto o platisma junto, ó. Puxa tudo para baixo. Esse ângulo aqui é o do sorriso triste. Então, quando a gente faz um pontinho para travar, eu não consigo mais fazer esse movimento. Que ótimo, esse movimento não serve pra nada mesmo. Ele também não vai tratar o seu sorriso triste, tá? Então, se você já tá com o sorriso aqui, esse botox não vai jogar seu sorriso pra cá. Mas, se você não tem esse sorriso e você costuma perceber que você fala, que você se movimenta jogando esse músculo para baixo, é legal você fazer essa modulação desse músculo para você ir treinando esse músculo para não funcionar tanto, porque no futuro você vai jogar esse sorriso para baixo. Captou como que funciona a toxina? A toxina de terço inferior ela é muito mais preventiva do que tratamento. Ela pode tratar, mas ela é muito mais preventiva. Temos também a toxina de queixo. Então, aquele queixo celulítico, mas principalmente aquela pessoa que fica jogando o lábio inferior contra o superior, que ela tem essa mania de ficar assim. E o problema não é o queixo celulítico, assim. Pode até não gostar do queixo celulítico, mas o problema é que essa rotação do queixo vai fazendo com que o meu queixo vai ficando mais plano. Ao longo do tempo, esse queixo pontudo, ele vai ficando mais plano. Tem até uma comparação. Ai, gente, se eu errar o nome dele nesse vídeo, é daquele tenista, o Federer. Ai, eu não acompanho nada de tênis, eu só vi realmente essa comparação dele jovem, que ele tem esse jeito de usar o músculo mental e como ele está hoje mais velho. O formato do queixo dele achatou. É isso que acontece, tá? Não sei se eu falei o nome certo, ai, socorro. Mas eu vou tentar achar a foto disso que eu tô falando e colocar aqui também. Esse tratamento também é bem preventivo e ele também já faz efeito na hora, deixa o queixo mais bonitinho. E aí tem a toxina de pescoço, que é a do platisma, que eu já falei, né? Que ela ajuda a tirar esse vetor do rosto pra baixo. Eu acho ela lindíssima, eu amo essa toxina. Eu sou meio magra e eu faço muita força na academia, no pole, e aí esse músculo, assim, ele tem muita força em mim. Então, quando eu travo ele, eu tenho poucos meses de paz. Ele não dura muito. E é isso. Eu não posso fazer nada, entendeu? Eu também sofro como vocês. E é isso. Mas o tempo que ele trava, eu sou muito, muito feliz e muito grata. Alguns outros detalhes de toxina, né? Existe a toxina pro sorriso gengival. Eu não gosto tanto. E geralmente as pacientes também não gostam tanto. Geralmente o que as pacientes falam? Que elas estranham, porque elas não gostam do sorriso gengival. Mas quando a gente tira o sorriso gengival, elas acham esquisito, porque elas acham que elas estão sorrindo falso. Então, às vezes, vale conversar com o dentista se existe outro jeito de corrigir aquele sorriso. Existe algumas gengivoplastias, às vezes existe outra forma de corrigir. Se mesmo assim for indicado toxina, eu costumo conversar pra gente fazer uma dose bem baixinha,
pra você não estranhar tanto. E mesmo na dose bem baixinha, a paciente costuma me falar que o primeiro mês ela não gosta tanto e a partir do segundo mês ela já gosta. Eu tento reduzir ainda mais a dose e a gente tenta chegar nesse meio termo. O problema é que se reduzir demais, dura de menos. Então a gente tem que chegar assim no equilíbrio. Ademais, esse vídeo foi realmente para falar sobre a toxina botulínica nos músculos. Mas existe a toxina botulínica nas glândulas, então ela também é tratamento para suor em excesso, para oleosidade em excesso, é tratamento para rosácea. E, gente, ó, tratamento bom, tá? Tratamento, assim, que me surpreende até. Tem uns tratamentos pra rosácea, assim, com toxina botulínica, que eu falo, caramba, isso aí mudou a vida da paciente, mudou a qualidade de vida da paciente. Mas isso realmente é assunto para outro vídeo. O que eu queria era falar sobre assim, a maravilha do mundo da toxina botulínica. Ela não é só colocar umas injeçãozinhas assim e te deixar travado, te deixar com a sobrancelha aqui. Não! Você modula, você deixa um rosto leve, você deixa um rosto aberto, você previne envelhecimento, você levanta expressões, você suaviza expressões. Poxa, quantas pessoas você conhece que não faz toxina botulínica e fica com a cara pesada, fica com a sobrancelha caída e erguida assim, ó. A toxina não é pra fazer isso, a toxina é pra suavizar a sua expressão, é pra abrir o seu olhar, uma expressão suave. Não é pra fazer isso. Isso aqui é a receita de bolo da toxina que foi ensinada e que está sendo repetida aí aos profissionais. Então, saibam que existe luz na toxina. A toxina é realmente uma delícia de ser realizada. É um mundo, tá? E quando você entende ela como uma modulação muscular e não um mero tratamento para rugas, as portas se abrem. Beleza, gente? Eu sempre esqueço de pedir no começo do vídeo pra vocês já curtirem, já se inscreverem, comentarem aqui embaixo pra me ajudarem. Esse canal está apenas começando, mas eu tô muito animada pra continuar ele e fazer meus vídeos semanais. Eu amo fazer esses vídeos. Eu sento aqui pra gravar, ó, eu fico falando e o problema é de quem edita. Desculpa. Mas sigam mesmo e semana que vem eu tô aqui de volta. Sempre que der, eu vou tentar gravar 2 vídeos, mas eu tô com alguns outros projetos rolando, então nesse exato momento, acho que vai ser um vídeo por semana mesmo, como prometido. Ainda tô no prometido. Mas quando der, quando as coisas derem uma desapertada aí, quando eu terminar de escrever o que eu tô escrevendo, aí eu gravo mais. Um beijo! Tchau!